Paz do Senhor, meus amados irmãos, sejam muito bem-vindos a mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Nesse domingo nós teremos uma lição abençoada. Nós vamos ter a lição de número 11, que vai ter por tema Jacó, de enganador a homem de honra. Essa lição está imperdível. Nós vamos ter aqui uma pré-aula agora, abençoada, para auxiliar você que é professor, você que é aluno, superintendente, você que é o gestor da Escola Bíblica Dominical na sua igreja. O nosso objetivo é trazer aqui para você um auxílio, para a complementação dos seus estudos, para que a sua aula seja uma bênção, para que seus alunos sejam edificados pela palavra de Deus. Então já pegue o seu material, pegue aí a sua caneta, pegue o seu caderno, pegue a sua lição, Também falando sobre lição, já estamos aqui, com a próxima lição. A Igreja dos Gentios vai ser uma bênção, estava lendo ontem, vai ser uma lição maravilhosa. Lembrando também, meus amados, que agora nesse domingo, dia 14 de junho, é o dia do pastor. Então quero parabenizar todos os pastores. Não esqueça na Escola Bíblica Dominical de parabenizar seu pastor, aquele que ama ali as suas ovelhas, honre o seu pastor na sua igreja local, e com certeza, da mesma maneira que você trata o seu pastor, que você honra ele, você será honrado. Então parabéns já a todos os pastores, de todas as igrejas da nossa nação e também das outras nações. Meus amados, já vamos então aqui dar início à nossa lição 11, dia 14 de junho de 2026. O tema é Jacó, de enganador a homem de honra. Vamos passar aqui então para a nossa introdução. Eu quero aqui na introdução pegar uma palavra que me chamou muita atenção. Fala assim, contudo, ao fugir de casa, começou o processo de transformação que Deus realizaria em sua vida. Meus amados, Deus ele é especialista em transformação. Olha só como Jesus ele foi estratégico ao realizar o primeiro milagre de Jesus, lá em João capítulo 2, em Caná da Galileia. Qual foi o milagre que Jesus fez? A transformação da água em vinho. Por quê? Porque é isso que Jesus ele faz na nossa vida. Nós vamos ver agora que Jacó, quando ele sai da casa de seu pai, vai começar um processo de transformação na vida dele. E assim Jesus faz em nossas vidas. Jesus ele é o homem que transformou a história da humanidade em antes de Cristo e depois de Cristo, e ele continua diariamente transformando seus filhos para que nós sejamos conforme a sua imagem e a sua semelhança. Se você tem sido transformado, dê um glória a Deus aí, em nome de Jesus. Vamos passando, então aqui já para nosso primeiro tópico, nós vamos falar no primeiro tópico sobre um encontro especial. Nós vamos falar sobre a família de Jacó. E nós vamos ver aqui agora, meus amados, a primeira coisa que vai acontecer vai ser esse encontro de Jacó com Raquel. E aqui eu queria trazer para vocês a diferença, Vamos relembrar quando aconteceu lá o momento de Isaac se casar, Quando Abraão viu que já estava no momento do seu filho se casar, o que Abraão faz? Ele chama o servo Eliezer, ele dá-lhe provisões, ele manda camelos, ele manda ouro, manda muita coisa, muitas riquezas, e não deixou Isaac ir. Isaac permaneceu ali orando, clamando pela sua esposa, porém o servo foi e trouxe a Rebeca para ele. Olha só, agora com Jacó é totalmente diferente. Jacó ele vai para encontrar sua esposa, só que ele sai sem nada. Ele sai sem dinheiro, sai sem riqueza, sai sem ouro. Então nós vamos ver a diferença. E às vezes, muitas vezes assim com a nossa vida. Tem pessoas que têm essa possibilidade de nascer num lar abençoado, já tem tudo, mas tem pessoas que não. Tem pessoas que, assim como Jacó, tem que conquistar, tem que ir atrás dos seus objetivos, tem que correr. Então, que fica essa lição para nós, que nós também sejamos assim como Jacó. Mesmo que a situação não seja, às vezes a gente se compara muito. Jacó poderia, já pensou se ele fosse querer se comparar
Ah, mas por que o Isaac teve e eu não tive? Não, ele não ficou se comparando. Deus falou para ele sair, ele foi. Né? Ele vai ter então no número 1, fala desse encontro que ele teve. Né? Ele teve esse encontro então com Raquel e ali ele já ficou apaixonado pela Raquel, já brilhou o olho de Raquel, né? Mas vamos seguindo aqui o nosso número 2. Vai acontecer algo interessante, né? Nós vamos ver agora que Jacó ele vai ser enganado, né? Da mesma maneira que ele enganou, ele vai ser enganado por Labão, né? Nós vamos ver que Jacó, quando ele bate o olho, como nós falamos lá de interior, quando ele vê Raquel, ele já se apaixona. Ele vai então fala com Labão, né, que ele quer se casar com ela, e Labão fala, não, mas como ele não tinha nada de dinheiro, falou, não, você tem que me pagar alguma coisa por ela. E aí o trato, o acordo que eles fizeram é que Jacó iria trabalhar 7 anos para que ele pudesse se casar com Raquel, né? Então após os 7 anos de trabalho, ele iria se casar com Raquel. Mas como nós vimos, né, ele já havia enganado, né, ele havia ali enganado o seu pai quando ele recebe a primogenitura, e a Bíblia fala que tudo aquilo que o homem planta, ele colhe, né? A Bíblia fala que de Deus não se zomba, aquilo que o homem plantar, ele também se fará. E agora chegou então o momento dele colher daquilo que ele havia plantado no passado, né? Então ele combina com Labão, 7 anos, ele trabalha. No momento então tem a festa de casamento, tem a celebração do casamento, né? Quando vai haver a consumação do casamento, né, Labão ele engana Jacó. Em vez de ele colocar a Raquel, né, para estar ali para consumar o casamento com Jacó, não. Ele tira a Raquel e coloca a Lia, né? E quando Jacó acorda pela manhã, aquela grande surpresa, né? Ele não estava com Raquel, ele estava com Lia. E o que aconteceu? Mais uma vez o sogro se aproveitou da situação. Não, falou, olha, agora eu até vou te dar ela, espera passar a semana do casamento dessa e eu te dou a Raquel, mas agora você vai ter que trabalhar mais 7 anos. E olha só, ele trabalha 14 anos ali pelas suas esposas, né? Então, como ele enganava, ele foi enganado, mas ele recebeu a sua bênção, né? Jacó estava sempre lutando atrás dos seus sonhos. E nós vimos aqui no número 2, então, que o enganador, ele foi enganado. Meus amados, aqui esse número 3, né, nós vamos ver agora sobre a família de Jacó. E nós vamos ver aqui, ó, até essa imagem, ela ajuda bastante, né? Vai falar sobre as esposas. Aqui está Jacó, em cima, né, na direita Jacó, e vai ver a esposa dele, a Lia, a Raquel, a Bila e a Zilpa, que eram as concubinas. Bila, a concubina de Raquel, e Zilpa, a concubina de Lia. E como que acontecia? Se nós formos ver a palavra de Deus nos fala que Jacó ele amava mais Raquel do que a Lia. E Deus viu essa situação. E o que aconteceu? Agora nós vamos ver que Deus ele vai permitir que a Lia tivesse filhos e Raquel não. Então quando vai começar ali a ter os filhos, né, a Lia vai começar, aí a Lia vai ter o Rúben, o Simeão, o Levi e o Judá. Lia vai ter 4 filhos e Raquel não teve nenhum filho. Quando nascem esses primeiros 4 filhos de Lia, o que a Raquel decide? Ela decide pegar a sua concubina, a Bila, e fala para ela se deitar com Jacó. E aí então Bila vai ter 2 filhos, que é a concubina de Raquel. Ela tem o Dan e o Naftali. Aí então a Lia viu aquilo que a Raquel tinha feito. O que a Lia faz? Ela pega também a sua concubina Zilpa e dá para se deitar com Jacó. E aí então ali de Zilpa vai vir Gade e Azer. Depois de Gade e Azer, Lia volta a ter filhos novamente. Ela teve os primeiros 4, aí agora ela volta a engravidar de novo. Ela vai ter o Issacar, o Zebulon e vai ter também a filha Diná. Então depois de todos esses, aí sim que Deus vai se lembrar de Raquel. Depois que veio Diná, aí sim que Raquel vai ter o seu primeiro filho, que vai ser José, e depois, como todos nós sabemos, né, ela tem o seu último filho, que é Benjamim, né, até porque naquele momento ela morre, ela chama ele de Benoni, né, o filho das minhas tristezas, mas nós vamos ver que Jacó ele vai mudar o nome, fala, não, ele é Benjamim.
é o filho da minha mão direita. Então nós vemos aqui os 12 filhos, essa é a família de Jacó. Ele teve 12 filhos homem e mais uma filha mulher, que foi a Diná, né? E nós vamos ver também que aconteceu ali algo que Deus ele condena, né? Embora Deus havia permitido que acontecesse, né? Que era o caso da poligamia, né? Nós vamos ver na Bíblia, lá em Gênesis capítulo 4, versículo 19, é esse primeiro caso de poligamia, né? O que é poligamia? É vários casamentos ou mais de um casamento. Aqui nesse caso de Gênesis 4,19 é uma bigamia, né? Que Lameque ele tomou duas esposas, Ada e Zila. Mas nós vamos ver depois, mais para frente, lá em Mateus capítulo 19, do versículo 4 até o versículo 6, que Deus ele condena. Quando nós olhamos, né, qual que é o plano de Deus? Para nós olharmos o plano de Deus, é só olharmos para a origem, como Deus fez, como Deus criou. E quando Deus criou, Deus cria Adão e Eva. Deus não criou Adão, Eva e mais outra mulher. Não, o plano de Deus era, Deus fala, até Mateus 19 fala, que Deus criou dois, mas os dois se tornam em uma só carne. Nós olhamos depois, se você quiser conferir também, ou passar para seus alunos, 1 Timóteo capítulo 3, o versículo 2, o versículo 12 e Tito capítulo 1, o versículo 6, quando ali Paulo está dando as instruções, né, para os diáconos, para os pastores, né, para os presbíteros, como que eles deveriam ser, em todas elas ele fala, ó, o homem deve ser marido de uma só mulher. Por quê? Porque esse é o plano de Deus, né? O plano de Deus sempre foi esse, a monogamia. Esse é o plano de Deus para o casamento. Mas vamos seguindo aqui, né? Vimos então já o tópico 1, a família de Jacó. Né? Caso você queira também, né, talvez você queira adquirir esses slides, eu vou colocar aqui na descrição, né, do vídeo ali abaixo, né? Se você quiser adquirir, nós vamos colocar e como que você faz para conseguir em PowerPoint, em PDF, né, para você ser abençoado e também os seus alunos serem abençoados. Nós vamos seguindo agora. Meus amados, o número 2 vai falar. Jacó, ele deseja retornar à sua terra. Daí nós vamos ver que esse desejo de Jacó de retornar foi algo que Deus havia plantado no seu coração. Quando Jacó está saindo, né, da casa de seu pai, quando ele está lá, que ele deita, que ele dorme lá na pedra, que ele teve aquele sonho com Deus, né, uma das coisas que Deus fala com Jacó, lá em Gênesis capítulo 28, versículo 15, Deus fala para Jacó, e eu te farei voltar. Né? Chegaria o momento, então, que Jacó ele teria que voltar para a sua terra. Por quê? Porque Deus ele tem um tempo determinado para todas as coisas, né? E tem um tempo que foi o tempo de Jacó ir, mas agora estava chegando o tempo dele voltar. Só que nós vamos ver que vai acontecer algo nesse caminho, né? Alguém que vai estar querendo atrapalhar o plano, o propósito de Deus na vida de Jacó. E nesse caso aqui, quem estava querendo atrapalhar, né? Conforme Gênesis capítulo 30, o versículo 27, né, quando Jacó ele fala com seu sogro Labão, olha, eu vou voltar para a minha terra, né? Labão ele fala, não, Jacó, fica aqui comigo. Mas qual que era o objetivo de Labão? Por que que Labão queria que Jacó ficasse com ele? Porque ele tinha visto o quanto ele tinha sido abençoado, o quanto ele tinha prosperado por causa de Jacó. Então Labão não queria que Jacó ficasse porque ele amava Jacó. Labão queria que Jacó ficasse por causa de conveniência, por causa da ganância, né? Por causa daquilo que ele estava obtendo através da vida de Jacó. Né? E ele estava então querendo afastar Jacó do seu propósito. Né? Nós precisamos ter muito cuidado com isso. Né? Quando chega o momento e Deus fala, não, você tem que sair. É chegado o momento de sair. Né? Mesmo com aquela circunstância na volta, alguém pensa, não vai, não faz, não. Se chegou o momento, né, nós devemos obedecer. Nós vamos ver ali então, né, que agora Labão vai tentar algumas artimanhas para fazer com que Jacó permaneça com ele. Né? Vamos seguindo aqui. O próximo slide, o número 2 fala o acordo entre Labão e Jacó. Né? Nós vamos ver agora então que Labão ele vai chamar Jacó e fala assim, olha Jacó,
fala para mim qual que é o teu salário. Quanto que você quer? Se a gente for ver, né, tem um que falou assim para Jesus, né? Tudo te darei se prostrado me adorares, né? É a tentação, né? Ele falou assim, olha, quanto que tu quer? Qual que é o teu salário? Me diz o teu salário que tu quer para te permanecer aqui, para te continuar trabalhando para mim. Mas nós vamos ver que o salário, ele é algo que tem preço, mas nós estamos falando de propósito, né? E propósito, ele não tem preço. Propósito, ele tem valor, né? Então nós temos que ter cuidado, porque muitas vezes, né, tem pessoas que estão seguindo certo no propósito, mas muitas vezes deixam a ganância, né, o dinheiro entrar no lugar do propósito e acabam desviando do plano de Deus. Nós vamos ver ali agora que Labão ele vai tentar ludibriar Jacó. Não fala o teu salário. E tanto é que Jacó foi falando, né, separou ali as ovelhas e foi mudado o salário de Jacó 10 vezes. Né, 10 vezes Labão tentando enganar. Só que também a gente vê como Deus é maravilhoso, né, que quanto mais Labão enganava, quanto mais Labão tentava mudar o salário, mais Deus abençoava. Né? Então a gente vê que o nosso Deus, ele é um Deus que transforma a maldição em bênção. Né? Deus estava cuidando da vida de Jacó. Nós vamos ver que Deus estava então enriquecendo a Jacó através da vida de Labão. E depois o número 3 vai falar. Então Deus vai falar agora com Jacó. Deus manda Jacó retornar à casa de seus pais. Né? Está lá em Gênesis capítulo 30 e 31, versículo 3. Né? Agora então Deus fala com Jacó. Jacó, volta para a tua terra. Jacó, vai para onde eu estou te mandando. E isso é muito interessante, meus amados, né? Como nós precisamos obedecer ao chamado de Deus na nossa vida. Deus ele falou com Abraão, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E aí Deus fala, eu te abençoarei, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão, ele obedeceu a Deus. Daí nós vamos ver ali o quanto ele foi abençoado. E nós vamos ver também, se nós trouxermos um comparativo, eu gosto muito de ler a história de Ruth, né, quando fala que Elimeleque, no momento de fome na terra, ele decide sair sem consultar a Deus. Aí ele morre, os filhos morrem, fica lá Noemi, né, com as suas 2 noras, pobre, sem o seu marido, sem os seus filhos. Por quê? Porque Elimeleque decidiu sair sem consultar a Deus. Nós vamos ver aqui no caso de Jacó que Deus fala, né? Deus falou com Jacó, olha, você deve retornar, para que ele retornasse. E nós vamos ver então que era Deus que estava direcionando, né? Jacó estava sendo guiado por Deus. E nós vamos ver agora como que vai ser esse retorno de Jacó. Porque nesse retorno ele vai ter alguns encontros no meio do caminho. E vai ser o terceiro tópico da lição que está imperdível. Vamos lá para o tópico de número 3. Olha só o que vai acontecer. Jacó no val de Jaboque. Nós vamos ver agora então, meus amados, que quando começa o retorno, e isso é interessante, né? Porque Deus ele não coloca panos, Deus ele não acoberta nada, né? Digamos que nós estamos, você está varrendo a sua casa. Você não pode pegar a sujeira e colocar ela embaixo do tapete. Por quê? Porque ela vai continuar ali. Tem que pegar a sujeira e jogar no lixo. Né? Nós vamos ver que Jacó tinha algo embaixo do tapete com seu irmão Esaú. Né? Ele tinha uma briga de família. E isso precisava ser resolvido. E muitas vezes nós queremos que Deus ele cumpra os seus planos, que ele cumpra o seu propósito em nossa vida, mas ainda tem coisas que estão embaixo do tapete. Tem coisas que estão lá, a gente, não, deixa ali, vou deixar escondidinho, aquilo ali não vou resolver agora. Mas para Deus não é assim. Né? Deus nós precisamos resolver. E era chegado o momento então dele ter uma reconciliação com o seu irmão. Antes de Deus mudar o nome dele, ele precisava se reconciliar com o seu irmão. Né? E nós vamos ver então que agora Deus vai começar a trabalhar no caráter de Jacó. Né? Deus vai começar a trabalhar nas estruturas. Por quê? Porque isso é o tema da lição. Ele vai de enganador a homem de honra. Desde que ele sai da sua casa, né, Deus está trabalhando no seu caráter. Nós vamos ver agora, né, que primeiro
ele vai se reconciliar com Esaú, seu irmão. Ele vai ter que resolver aqueles problemas do passado, né? Vai ter que pegar aquele lixo escondido, vai ter que trazer aquilo à tona, né? E vai ter o momento da reconciliação com seu irmão. Por quê? Porque esse é o plano de Deus, né? Nós recebemos, né, o espírito ali da reconciliação, né? Não é o espírito de contenda, né? Contenda é obra da carne, mas nós vivemos debaixo do espírito, né? E a obra do espírito é reconciliação. Depois também, meus amados irmãos, é algo interessante. Jacó ficou só e lutou com o anjo. E eu acho interessante que vai ter muitas lutas na minha vida e na tua vida e na vida do teu aluno, que vão ter pessoas que vão nos auxiliar. Deus ele vai colocar pessoas ao nosso lado, né? Vai colocar algum irmão, né, alguém mais experiente, alguém da nossa família, algum amigo próximo, né? Deus vai nos cercar de pessoas e essas pessoas vão ser usadas por Deus para nos abençoar. Mas, meus amados, vai ter lutas que vai ser assim como Jacó estava nesse momento. Vai ter lutas que vai ser você e Deus, né? Deus ele vai permitir esse momento de solidão. Olha só o que aconteceu com Jesus lá em Mateus capítulo 4. A Bíblia fala que após Jesus ser batizado, ele foi levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado por Satanás. O próprio Espírito levou Jesus para o deserto. E Jesus e mais quem? Só ele. Depois que ele venceu a tentação, aí que os anjos vêm e o servem. Mas no momento da tentação ele estava sozinho, né? Muitas vezes é assim. Tinha os amigos Pedro, Tiago e João. Ele pegou e deixou os amigos, ele falou, não, eu vou para um lugar sozinho, eu vou me retirar. Então tem muitas vezes que vai ser assim, nós vamos estar, mas assim, nós precisamos entender que esse sozinho não quer dizer que Deus nos abandona, né? Esse sozinho é de outras pessoas, mas Deus ele sempre está ali, né? Deus ele sempre está, né? Nós vamos ver ali que ele estava sozinho, longe das suas esposas, longe dos seus filhos, mas Deus estava ali, né? O anjo do Senhor estava ali lutando com ele, né? Nós vamos ver que foi algo transformador que aconteceu. Então ele fica só e ele começa a lutar com o anjo de Deus. E até nós vamos ver que a luta ela foi tão intensa, né, que ele lutou até o raiar do dia. Uma noite toda lutando, né? E ele você não vou deixar, não vou te abandonar, não vou te soltar enquanto você não me abençoar. Nós vamos ver que Jacó ele era perseverante, né? Mesmo na luta, mesmo na dificuldade, não, eu vou lutar, eu vou vencer. Ele não desistia. Nós precisamos ser da mesma maneira, embora a luta, né, seja travada, a luta parece que a gente não vai vencer, mas luta, continua lutando, não para, não desista. Por quê? Porque no final a vitória sempre vem, né? E nós vamos ver aqui então o número 3, Jacó ele é transformado, né? Quando chega o final da luta, e Jacó era um lutador, porque o anjo falou, olha, rapaz, acho que o anjo estava até assim, tirou um suor da testa ali e falou, rapaz, e você tá querendo a bênção mesmo. Eu acho interessante que aí o anjo pergunta, como que é teu nome? Ele fala, olha, o meu nome é Jacó. E o anjo fala, não, esse é o teu nome que tu ouve aqui das pessoas, esse é o teu nome aqui na terra, mas o teu nome no céu é diferente, né? No céu tu é chamado de Israel. Por quê? Porque como príncipe tu lutaste com Deus e com os homens e prevaleceu. Era chegado o momento agora de Jacó ter um encontro com Deus. E meus amados, todas as vezes que alguém tem um encontro verdadeiro com Deus, a sua vida é totalmente transformada. Jacó ele teve esse encontro lá no Val de Jaboque e a partir dali ele foi transformado em um novo homem. Abraão teve vários encontros com Deus. O Novo Testamento, o apóstolo Paulo indo para Damasco para aprender, para matar cristão, para perseguir a igreja, teve um encontro com Deus e a sua vida foi transformada. E sabe o que é maravilhoso? Deus ele não muda, né? Ele está sempre querendo ter encontros com o homem, né? E muitas vezes nos leva para esse momento de solidão, para que nós possamos nos encontrar com ele. Sabe por quê?
não é porque ele é mau, porque ele quer nos ferir, não. Naquele momento ali, Jacó ele foi tocado na articulação da sua coxa. Ele teve uma enfermidade física, mas Deus permitiu aquela enfermidade física para que ele fosse curado no seu emocional, para que ele fosse curado no seu espírito. Deus estava ali curando aquilo que ele trazia, aquelas mágoas do passado. Deus estava transformando Jacó de um enganador a um homem de honra. E é assim que Deus faz com cada um de nós. Já vamos para a nossa conclusão. Nós vamos ver que Jacó ele teve momentos muito difíceis em sua vida, quando enganou seu pai, e aqui ele vai contar todos os momentos daquilo que ele passou, ele enganando seu pai, ele sendo enganado por seu tio Labão, o momento ali do seu reencontro, o medo que ele teve de se encontrar com Esaú. Jacó teve que lutar com Deus e foi uma vida de luta. Mas, meus amados, a vitória só vem depois da luta. Se você está lutando, pode ter certeza, esse é o caminho da vitória. Nós estamos aqui caminhando no deserto, assim é a nossa caminhada cristã, mas Deus ele está. No meio do deserto Deus está, no final do deserto Deus também está. As estações da nossa vida, a gente passa por um momento ali a primavera, depois veio o outono, depois veio o inverno é sequidão, parece que é morte, aquele momento parece que é tristeza, mas pode ter certeza que o sol da justiça, e você pode até leia depois no finalzinho lá, no finalzinho depois que ele está lutando, quando ele vence, que ele muda o nome, a Bíblia vai falar, e nasceu o sol sobre Jacó. O sol se levanta, o sol da justiça se levantou sobre ele. Por quê? Porque era um novo dia, era uma misericórdia renovada. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém, meus amados? Então que Deus te abençoe. Até a nossa próxima aula, semana que vem. Olha só que tema maravilhoso. A reconciliação de Jacó com Esaú. Vai estar imperdível a lição de número 12, você não pode perder. Amém? Se você gostou da lição, mande para o seu grupo do WhatsApp, curta, se inscreva no canal, compartilhe para que mais pessoas sejam abençoadas. Para mim é um privilégio estar aqui compartilhando com você a palavra de Deus, porque eu também sou muito edificado. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família e continue firme nos caminhos do Senhor Jesus. Deus te abençoe.